Diz assim a palavra de Deus no livro de Jonas, capítulo 2, versículo 1 e 2. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Nós lemos o livro de Jonas no capítulo 2, no meio da história de Jonas, nem o começo nem o fim, mas lemos o meio da história de Jonas. O livro de Jonas, ele é muito rico, nos traz muitas mensagens. História essa que foi validada pelo próprio Senhor Jesus, quando citou a respeito do livro de Jonas. Mas Jonas era um homem de Deus, um profeta de Deus, um homem que recebia a palavra de Deus. Para aquele tempo, Jonas seria o que para esse tempo a igreja é. A igreja como um corpo, tanto individualmente como coletivamente, porque nós somos a igreja de Deus. Jonas, como profeta, recebia a ordem do Senhor para ir e anunciar a palavra do Senhor, aquilo que Deus havia mandado dizer. E hoje não é diferente. Quando Deus via o mundo caminhando para um caos, quando Deus via o mundo se perdendo no pecado, na destruição, Deus levantava o profeta e dizia a ele: vai a tal nação, vai a tal lugar, a tal cidade, e pronuncia a eles a minha palavra. E Jonas era um homem da qual Deus falava pela boca dele. E nos dias de hoje, eu e você somos o profeta que Deus tem levantado nesta geração, nesse tempo, para falar, para profetizar, para abençoar, para levar a palavra de exortação, de alerta do nosso Deus aos quatro cantos. Ou seja, aonde nós formos levados, aonde nós conseguirmos chegar, aonde você tem ido, aonde você tem chegado, é porque o Senhor tem tido graça e misericórdia de você e tem levado você lá. Mas Deus espera de você a postura de homem e mulher de Deus, começando pela tua casa, começando pela tua família. Deus espera que sejamos profetas dele para anunciar aos quatro cantos desta cidade e aonde nós formos que existe uma esperança. Estamos vivendo tempos caóticos. A gente olha para a televisão, é só notícia ruim, coisas ruins, e as pessoas começam e comentam coisas ruins o tempo todo. A diferença da igreja para o mundo é, enquanto o mundo só fala coisas ruins, Deus levantou eu e você, Deus levantou a igreja para anunciar o evangelho. Pastor, o que significa evangelho? O que quer dizer realmente evangelho? Boas notícias. Deus te levantou para levar boas notícias. A sua boca é aquela boca que leva boas notícias, mesmo em meio ao caos, ou a sentença de Deus para que haja temor, para que as pessoas tenham mudança de postura. Eu e você, nós somos diferentes, porque a Bíblia diz que nós fomos separados por Deus neste mundo, para ser usado por Deus, para abençoar este mundo. Pastor, o mundo está terrível. Tem crente que fala assim: dá até medo de sair de casa, dá até medo de ligar a televisão, o mundo está se perdendo. Eu acho que é melhor eu ficar quietinho dentro da igreja e me isolar. Será que Deus está preocupado com esse mundo do jeito que está hoje? Qual seria a preocupação de Deus? Eu costumo dizer que até Deus
Parece ser diferente o que eu vou dizer agora, parece até ser uma heresia, mas não é, espere eu explicar. Nem Deus pode fazer tudo o que Ele quer. Pastor, pode sim, Deus é Deus, mas nem tudo. Deus tem um sonho, Deus tem um desejo, Deus tem uma vontade. E essa vontade, esse sonho, esse desejo de Deus não é segredo para ninguém, é revelado na palavra de Deus. Porém esse sonho, esse desejo de Deus não vai se cumprir. Deus deseja que todos os homens se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade. Aí eu te pergunto, isso vai acontecer? Não tem como. Todos os homens se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas se não tem como, pelo menos uma coisa Deus quer, e isso vai acontecer, que a boa notícia, que o evangelho, que a mensagem de fé e de esperança chega a todos os povos, tribos, nações, línguas, e isso tem acontecido. A informática hoje, ela tem feito possível a palavra de Deus chegarem a lugares que antes jamais chegaria, e ela está chegando. Ela está chegando, e logo, logo, o próprio Jesus estará chegando para buscar a sua igreja. Mas nós temos essa missão, eu e você fomos escolhidos, como servo de Deus temos direitos, e todo crente fica feliz e sabe o direito que tem, então ele se apoia na palavra e diz: Senhor, está escrito, quando ele ora. E olha, irmão, é uma coisa boa, é uma coisa importante, quando você orar, usar a palavra para se basear nela. Porque se tem uma coisa que Deus faz, diz a Bíblia, vela pela sua própria palavra para fazê-la cumprir. Ele promete, Ele cumpre. Então você pode usar a própria palavra: Senhor, como está escrito na oração. Mas nós olhamos: Senhor, está escrito, tudo quanto eu pedir em Teu nome, o Senhor vai fazer para a minha alegria. Nós oramos e citamos: Senhor, está escrito, pedi, dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei, abri-se-vos-á. Todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta se abre. Está escrito que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Está escrito que nenhuma ferramenta do inimigo preparada contra mim prosperará. Está escrito que o Senhor dará ordem aos teus anjos a meu respeito, para que eles me guardem, para que nem os meus pés tropecem na pedra. Então são várias promessas de Deus que nós tomamos posse e citamos na oração ou no dia a dia. Direito nosso, é nossa herança, mas todos nós temos, além do direito, deveres. Mas quando chega na parte do dever, as pessoas têm procurado se afastar de Deus. As pessoas não têm se preocupado com isso. Vou falar um dos seus deveres, ou um do seu dever, talvez um de maior importância no reino de Deus. O apóstolo Paulo disse que eu e você somos devedores. Nós recebemos a palavra de Deus e agora temos o dever de anunciar, de levar a palavra de Deus. É claro que me alegra ver que hoje em dia ser cristão não era igual a tempos atrás, pouco tempo atrás, 30 anos, 40 anos atrás, 50 anos, 70 anos, 80 anos, quando até o governo queria que os evangélicos, vamos dizer assim, para assumir cargos públicos, tinha que fazer um exame de cabeça para ver se estava normal para poder assumir. Tempos atrás, em que a igreja era deixada de lado, parece que era um lugar para quem não tinha o que fazer. Me deixa muito feliz ver que os templos hoje estão cheios, que as igrejas estão se enchendo. Isso me deixa feliz, mas isso também não me engana e não me ilude. Em contrapartida, me deixa triste, porque nós temos enchido as igrejas de pessoas desejosas das coisas de Deus, mas não de viver ou fazer as coisas de Deus. As pessoas querem receber, mas não estão prontas para entregar. Elas querem de Deus. E meu irmão, você pode querer, se estiver de acordo com a palavra de Deus, tem que orar, tem que pedir. A Bíblia ensina a pedir. Pedro diz: não tem de nada porque não pede. Então peça. Mas a promessa de Deus, todas elas, é para o fiel. Fiel é aquele que não vive em pecado. Ele comete pecado? Sim.
Todos nós erramos, mas viver em pecado é caminhar naquele pecado. E o pecado parece, quando falamos em pecado, o que a gente pensa? Poxa, um irmão saiu da igreja, ele foi no bar, encheu a cara, ficou bêbado, esse está pecando. A pessoa era evangélico, de repente assaltou um lugar, pegou um revólver, mão armada, ou matou alguém, terrível pecado. Mas para a gente tem um tal de pecadinho e pecadão. Mas para Deus não existe pecadinho, não existe pecadão, existe pecado. Para Deus, se você entrar no banco e roubar R$1 milhão, ou entrar na casa de um irmão e pegar uma moeda de R$1 que estava lá sobre a mesa sem ele ver, para Deus é a mesma coisa. Se chama roubo, não se chama roubo de R$1 milhão ou roubo de R$1. Para Deus. Mas pecado não é só fazer coisa errada, também é pecado deixar de fazer o que é certo, deixar de fazer o que me cabe, deixar de fazer aquilo que Deus pediu para que eu fizesse. Deus chegou para Jonas e falou assim: Jonas, você vai a Nínive e vai pregar aquela cidade, você vai anunciar a minha palavra para aquela cidade. E quando Deus manda anunciar a palavra, irmãos, pastor, eu sou cristão, eu não perco tempo, eu anuncio a palavra mesmo, falo para a minha família, para o meu pai, para a minha mãe, falo para os meus filhos, eu falo para as pessoas que eu gosto, né, pessoas que eu tenho afinidade, pessoas que eu amo, pessoas que me amam, pessoas que gostam de mim. Mas na verdade a palavra de Deus é para todos, principalmente para aqueles que não gostam da gente. A misericórdia do Senhor tem que ser exercida por você, até por aqueles que se levantam contra você. Pastor, olha, eu não sou de ferro não. Tem uns irmãos aí que se eu puder, eu corto volta. Se eu estiver na avenida e ele vindo de um lado, eu passo para o outro. Tem irmão na igreja que eu nem cumprimento. Que o que o Senhor pode me dizer? Eu só tenho uma coisa para dizer a você: aceita Jesus como teu Salvador. Ele vai tirar esse coração de pedra e vai colocar um novo coração que sabe amar e que sabe perdoar. Ah, pastor, o senhor não sabe o que fulano fez comigo. Perdoar não é fácil. Não é fácil. É tão difícil que o homem natural não consegue perdoar. Ele tem o perdão do mundo, sabe? Igual alguns crentes têm. Não precisa se manifestar, mas já teve alguém que falou para você: ó, eu já te perdoei uma vez, você fez de novo? Quando ele disse eu já te perdoei uma vez, ele já está dizendo, já está cobrando. Ele já está lembrando e cobrando. Olha, é a terceira vez, da quarta não passa, ele está contando. Então não há um verdadeiro perdão. Irmãos, perdão é você realmente liberar aquela pessoa e ela não te deve mais nada. Por exemplo, a pessoa te deve R$500. Aí você perdoa ela, não, está perdoada a dívida. Aí você fala para alguém lá: fulano está comprando não sei o que, mas pagar os meus R$500 não paga. Mas você não perdoou? Se você perdoou, ela não te deve nada. Ah, pastor, mas eu perdoei, mas não esqueci. Tudo bem, perdão não é amnésia, a gente não esquece, mas a gente sabe que não há mais a dívida. Isso é perdão, é liberar a pessoa. Foi assim que Jesus fez por nós, ele perdoou. E simplesmente perdão. Quando Deus falou para Jonas: Jonas, vai a Nínive pregar a minha palavra, Jonas não quis nem saber. Jonas falou assim: não, Senhor. Era um povo complicado, era uma cidade muito grande. Dizem que levava 3 dias para percorrer a cidade de uma ponta a outra. Tinha cerca de 120 mil habitantes na extensão daquela época. Era uma cidade de pessoas terríveis, pecadoras, bárbaras. Jonas certamente tinha pessoas do seu conhecimento, talvez da sua própria família, que havia sido morta, que havia sido subjugada pelo povo de Nínive. Então na hora Jonas pensou: aquele povo não merece a bênção de Deus. E quantas vezes nós queremos decidir quem merece e quem não merece a bênção de Deus? Graças a Deus,
Mas graças a Deus, isso não está na mão do homem. O que eu recebo de Deus não é o que você acha que eu mereço. O que você recebe de Deus não é o que eu acho que você merece. Eu não fui chamado para ser juiz, julgar você e dizer: olha, você merece isto ou aquilo. Ai de mim se julgar, ai de você se julgar. Tem gente que julga o outro só porque ele peca de um jeito diferente. Mas ninguém foi posto por juiz. Mas nós precisamos viver a palavra de Deus e nos basear por ela, andar baseado na palavra de Deus. Mas Jonas tinha um coração endurecido, e quando Deus falou: Jonas, vai, você é o meu escolhido, vai a Nínive, você é o meu profeta, vai a Nínive. Ele simplesmente foi para outro lado, pegou o navio, foi para outra direção, foi para Jope. Quantas pessoas hoje Deus chamou, Deus escolheu, Deus nomeou? Só aqui tem um monte delas, quer ver? Quem aqui foi escolhido por Deus, diga glória a Deus. Quem aqui foi chamado por Deus, diga glória a Deus. Nomeado por Deus. Nomeado para quê? Para ir e dar frutos. Tem gente que não tem nem ido, quanto menos dado frutos. E nós precisamos frutificar. Você é escolhido. Tem pessoas que têm dons e talento, irmãos, mas por algumas razões, e muitas dessas razões pessoais. Talvez porque não gosta daquela família, talvez porque está desanimado com a igreja, talvez porque por vários motivos a pessoa deixa de viver ou de fazer a obra de Deus, de se empenhar, e ela tem as suas escusas, porém ela pode até servir para o irmão. Olha, irmão, eu já não faço mais, olha, eu já não trabalho mais, olha, ela pode servir de repente até para alguns pastores. Olha, pastor, eu estou com uma dificuldade, olha, pastor, meu problema é esse, mas eu quero ver como vai ficar essa pessoa quando chegar diante de Deus e ele perguntar: o que você fez com o talento que eu te dei? Na parábola dos 10 talentos, o que recebeu menos, ficou com medo, guardou o talento e foi condenado ao inferno, o fogo. Ele não gastou errado, ele não perdeu, ele guardou, ele só não usou o talento que Deus deu para ele. Você tem usado o talento que Deus te deu? Antes que você pense: pastor, eu não tenho talento. Olha, no reino de Deus não existe ninguém que não tenha talentos. Quando Deus te fez, Ele te fez assim, de um excelente vide, diz a palavra de Deus. Quando Deus criou você, Ele sonhou com você, Ele projetou você, Ele planejou você, Ele quis que você viesse a esse mundo, Ele queria que você estivesse aqui hoje, Ele projetou você. O Salmo 139 diz que Deus conhecia você quando você estava se formando no ventre da tua mãe, quando você ainda era uma massa informe. E a Bíblia diz que Deus já havia preparado dias para você, dias de vitória e bênção, para você e para todos que Ele criou. É claro que nós não vivemos o que Deus determinou para nós, mas o que nós escolhemos dentro da determinação de Deus. Saiba que Deus não tem predileção de filhos, são os filhos que preferem Deus. As pessoas têm o mesmo, todas as pessoas, Ele criou para um propósito especial. Tem gente que nunca vai viver o plano de Deus, porque não ouve a palavra, não recebe a palavra. E tem gente que recebe a palavra, vai para a igreja, batiza, pega firme, mas sem perceber, ele também não vive o plano ou o projeto de Deus. E nós fomos escolhidos para ir e anunciar a palavra de Deus. Será que você tem caminhado? Hoje eu quero trazer só essa reflexão para você. Será que você tem caminhado na direção que Deus deu a você? Eu sei que talvez a mensagem hoje seria mais legal se eu começasse a falar das bênçãos que Deus tem preparado para você e dizer que você é só vitória, que com Deus vai enxugar a sua... Sabe aquelas mensagens gostosas que a gente até gosta de ouvir? Mas o Evangelho não é só isso. Nós temos que ouvir e nós precisamos viver a palavra de Deus. As igrejas hoje têm medo de falar em pecado porque afasta alguns irmãos.
A igreja hoje tem dificuldade de falar em salvação, porque não dá tempo. Os pastores hoje têm que ser popstar. O pastor hoje tem que virar cambalhota, tem que dançar, imitar o Michael Jackson no altar, para o povo ficar animado, feliz, tem que fazer umas piadas de vez em quando, senão é muito duro, para poder agradar o povo. Então por isso me entristece, muitas pessoas estão na igreja, mas nem todos estão próximos. Muitas pessoas estão vivendo o que disse o próprio Senhor no Evangelho de Mateus: esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Quando o coração está perto, existe uma preocupação, e a preocupação maior de um servo de Deus é almas, ganhar almas, viver o Evangelho, descobrir o seu dom, o seu talento, fazer a obra de Deus. Mas quando eu não obedeço e vou para uma direção oposta, antagônica, aquela que Deus havia colocado para mim, eu estou em desobediência. E Jonas foi numa direção oposta, ele estava em desobediência. Por causa, a desobediência, irmãos, ela traz uns problemas muito sérios. Qualquer criancinha, se você perguntar se ela está sendo instruída, ela vai saber que obediência gera bênção, e desobediência gera. Essa é 2 mais 2 do Evangelho. 2 mais 2 é 4, não tem como dar outro número. E é assim. Jonas simplesmente desobedeceu. Irmãos, eu não vou entrar nem em toda a história de Jonas, mas você conhece a história de Jonas, e você sabe que no navio que ele havia entrado, sobreveio uma tempestade muito forte. A tempestade era tão grande que as pessoas ficaram apavoradas, começaram a jogar as coisas fora, com medo do navio vir a pique, com medo de morrer. A tempestade trouxe terror naquela embarcação. Por que a tempestade trouxe terror? Porque o diabo mandou uma tempestade terrível. Lembrando que para nós tempestade simboliza problemas sérios da vida. O diabo lançou aquela tempestade forte contra o navio. É verdade? Quem foi que mandou aquela tempestade? A Bíblia diz que o Senhor Deus enviou uma grande tempestade. Tem muita gente vivendo de qualquer jeito e a culpa tudo é do diabo. Muita tempestade que nós vivemos, irmãos. Às vezes Deus pode até para despertar o seu povo, e muitas delas são por causa da nossa desobediência, que tira o muro de proteção de Deus sobre a nossa vida, e a tempestade vem. Tem crente, a tempestade, irmão, vem para todo mundo, tá? Tempestade vem para todo mundo, para todas as pessoas. Mas tem gente que vive de tempestade em tempestade, nunca consegue colocar o pé na terra firme. É só tempestade. Ele sai de uma tempestade e já vem outra. E muitas vezes ele fica: meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, eu não estou entendendo. É interessante, eu acho engraçado. Eu costumo, quando as pessoas estão com muitos problemas, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Muitas vezes me lembra Josué, que era um homem de Deus, venceu batalha, coisas tremendas, maravilhosas. De repente, exército forte, de repente vai contra uma cidadezinha, um povo de Ai, e lá era tão fraco o povo que ele nem mandou todo mundo, separou só um pouco de soldado, mas o suficiente para ganhar a batalha sem se esforçar muito. O que aconteceu com o exército de Deus em Ai? Eles foram derrotados. A hora que ele foi derrotado, Josué não entendeu. Senhor, não estou entendendo. Aí Josué começa a se lamentar, ele começa a orar. Diz a Bíblia que ele ficou o dia inteiro orando, fez todo o ritual, pano de saco, aquela humilhação. Senhor, e agora? O que vai ser do teu santo nome?
que estava preocupado com o nome de Deus agora. O que vai ser do teu santo nome? As outras nações não vão respeitar, virão contra a gente, vão dizer que o Senhor nos abandonou. Senhor, meu Deus, explica por quê, o que está acontecendo? E orava. Orar é bom, mas Deus falou para Josué: para de orar. É interessante, eu gosto de analisar alguns detalhes da palavra de Deus, mas que coisa estranha, quanto mais oração melhor. Mas como que Deus fala para Josué: para de orar? Deus falou assim: levanta-te daí, ou seja, pode parar com isso, não adianta você continuar orando. Tem gente que ora muito e as coisas não estão mudando. Deus falou para Josué: o problema não é falta de oração, Josué, você tem orado, o problema é o pecado que está no meio do povo. Porque havia roubado, Acã havia roubado, pegado daquilo que Deus havia dito para não pegar, naquilo que havia dito que seria consagrado para a casa de Deus. E toda pessoa que toca naquilo que é sagrado, ela está gerando maldição para a vida dela. E os despojos, as riquezas de Jericó, era para o templo do Senhor, era como se fosse oferta, um dízimo, ele não poderia tocar. Mas Acã havia roubado, havia escondido, e por causa do pecado de Acã, todo o povo pereceu. Pastor, mas quem pecou não foi Acã? Sim, mas o pecado estava no meio. Irmãos, um pecado nunca afeta um homem só. Ele afeta quem está próximo, ele afeta quem está do seu lado, ele afeta a sua família. Quando Davi pecou, ele trouxe maldição para toda a sua família. A família de Davi, o homem que era chamado segundo o coração de Deus, foi um caos terrível. Por causa do pecado de Davi, a maldição se alastrou na sua família, houve coisas terríveis. Um dos filhos de Davi se levantou contra ele para roubar dele o trono. Um irmão estuprou a irmã, o outro irmão queria matar o irmão por ter feito tão mal a irmã, virou uma guerra, uma confusão. O pecado, a desobediência. Jonas começou a passar pela tempestade, a tempestade não parava, porque a desobediência traz tempestade na vida das pessoas. Isso, irmão, preste atenção no que eu vou dizer. Não estou dizendo que se você está passando por uma tempestade, você está em pecado. Tem gente que gosta disso, né? Apontar o dedo, você vai contar um problema, porque você está em pecado. Calma, a tempestade vem, mas se você é fiel, levanta a cabeça e fica firme. Pastor, a tempestade está tensa, a tempestade está escura, as nuvens estão negras, eu não consigo enxergar. Levanta a cabeça, olha bem firme para a tempestade, porque lá no finalzinho você vai ver pelo menos um frasco de luz, uma fresta de luz. Significa que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem amanhecer. A tempestade pode ser forte, mas logo vai brilhar o sol da justiça. Jesus Cristo é o sol da justiça. Quando vem a tempestade, você é fiel, você sabe que é passageira, mas quando vem a tempestade, você está em pecado, você fica com sentimento de culpa, você fica atordoado, porque o diabo não deixa você em paz, ele fica acusando, porque ele é o acusador. A especialidade entre tantas do diabo é acusar, enganar, iludir, acusar. Uma coisa é você passar por uma tempestade sendo fiel, e a outra é você passar pela tempestade sendo infiel. Jonas não queria ir para Nínive, desobedeceu e enfrentou crise após crise. O que aconteceu com Jonas? A sua desobediência fez com que o Deus dele se tornasse menor. Quando ele viu tudo aquilo, estava dormindo no porão. Irmãos, o navio ainda pica, as pessoas quase morrendo, e Jonas dormindo. Tem gente que está tudo indo, quase afundando tudo, a vida está se destruindo, e ele está dormindo. Porque a desobediência com o tempo vai levando a pessoa à indiferença. Irmãos, indiferença é uma coisa terrível quando é relacionado às coisas de Deus.
Todo mundo ali preocupado e Jonas indiferente. Para ele estava tudo normal, até que chegou até a ele, todo mundo correndo para um lado para o outro, tentando se salvar, e você aí dormindo. Aí ele se levantou e percebeu que ele era a razão da tempestade. Pelo menos uma coisa boa, ele descobriu que ele era a razão da tempestade. Ele assumiu a responsabilidade. Uma das coisas terríveis do ser humano, irmãos, é não assumir a responsabilidade. Eu passo por dificuldades, problema, tempestade, mas eu tenho que saber, muitas vezes, que a responsabilidade é minha. Eu não tenho que culpar outra pessoa, porque eu fui o responsável. Eu não tenho que ficar, meu Deus, o que o Senhor está fazendo? Parece que o Senhor não está me vendo. Você muitas vezes é o responsável e fica procurando o responsável por aí, sendo que ele está dentro do teu espelho. Olha lá que você vai ver a cara dele. Você já viu, não estou dizendo que não tenha, tem, mas é raro, uma pessoa que se desvia do caminho do Senhor. Você já viu alguém falar assim, ó: ô meu irmão, ora por mim, eu preciso voltar para a casa do Senhor, eu quero voltar. Eu acabei desistindo porque eu fui fraco, porque eu deixei de orar, eu deixei de olhar para a palavra de Deus. E a própria Bíblia já me exortava: aquele que pega no arado e olha para o lado não é apto do reino do céu. Mas eu fiquei olhando para os lados, fiquei olhando para as pessoas, e as pessoas são falhas. Daqui a pouco eu desisti. A pessoa, quando sai da igreja: eu saí porque o pastor falou um negócio lá que eu não gostei. Eu saí porque a irmã lá da igreja, eu não gosto dela. Eu saí porque a gente sempre tem um porquê. E pode haver porquês, sim, pode, mas eu preciso saber da minha responsabilidade também. É muito importante assumir responsabilidade. Todos nós cometemos erros, mas o maior erro do homem não é cometer erro, é não reconhecer o seu próprio erro. Por exemplo, a pessoa está doente e ela fala: não, eu estou doente, eu preciso de tratamento. Bom sinal, bom começo. E a pessoa que está doente, você fala, ela fala: não, eu não estou doente não, eu não preciso não. Ela está doente, você precisa ir no médico. Não, eu estou bem. Enquanto ela não reconhece que precisa de médico, ela não vai no médico e não vai ter ajuda. E nós precisamos reconhecer. Jonas reconheceu, disse assim: ó, o culpado sou eu, mas a maldição, o pecado dele trouxe aquela tempestade, e as pessoas já nem davam mais ouvido. Ou seja, próprio Jonas, profeta, agora não tinha autoridade nenhuma mais. Você não, pode deixar, nós vamos tentar resolver, pode ler o livro de Jonas, nós vamos tentar sair dessa, fica aí dormindo já que você acha que é o culpado. Nem o que ele falava tinha valor. É a mesma coisa, aquela pessoa que vira e mexe, ela ouve assim: ah, você não é crente, você não falou que é crente, por que disso, você não é... Isso vai acontecer em qualquer momento, mas muitas pessoas fazem com que isso aconteça. Muitas pessoas vivem de um jeito que a bênção de Deus não está sobre a vida dela, mas ela fala: eu sou cristão. Aí os outros falam assim: mas onde está o seu Deus? Onde é que está o seu Deus? Mais uma vez quero enfatizar, não é porque alguém diz isso, significa que você tem pecado. Puxa, pastor, falaram para mim essa semana. Não é não, mas você tem que analisar, o que está acontecendo? Porque às vezes a pessoa da própria família fica bravo, ou briga, marido, a esposa, o filho, o pai fala para o filho, tal. É muito comum as pessoas bravas querer dar lição, ou quando está brigando, falar coisas terríveis, porque eles têm que ganhar a briga. A gente, quando briga, o que a gente quer? Ganhar a briga, senão a gente nem briga, porque eu brigar, se eu não quero ganhar a briga. Por isso que a gente fala um monte de coisa que depois se arrepende, mas já falou. Às vezes o marido fala para a esposa assim: eu sei disso, irmão, porque eu vivi isso dentro da minha casa. Eu vi meu pai falar para minha mãe assim, meu pai havia afastado da igreja, já há muitos anos, ele falava assim: para ser crente igual você, eu prefiro ficar em casa. Desculpa. Primeiro, eu vi várias vezes ele dizer para minha mãe: para ser crente igual você, eu ficava em casa. Mas já vi muitas vezes ele falar para os amigos: ó, mulher crente igual a minha mulher, é difícil ter. É difícil, ela é de Deus mesmo, Então, não é porque as pessoas falam, a pessoa começa a brigar, o que ofende mais o marido? Aí a esposa fala: pastor, o meu marido não gosta que fala da família dele. A hora que ela está brava, de quem que ela fala?
da família dele. Porque ela quer ganhar a briga e vice-versa. Então não é porque a pessoa diz que quer dizer que seja. Porém, eu tenho que analisar o que está sendo dito e qual é a verdade. Mas Deus tinha um projeto, uma missão para Jonas, até que resolveram jogar ele no mar, a tempestade se acalmou, e quando Jonas estava no mar, ele foi engolido por quê? Um grande peixe, não é isso? Aí você me pergunta, pastor, por que Jonas foi engolido por um peixe grande? Porque ele estava no mar, porque se estivesse no ar seria um grande pássaro. Se estivesse na terra seria um grande animal. Se estivesse debaixo da terra um grande tatu, mas Deus ia dar um jeito, não importa onde ele ia, não tem para onde fugir, alguma coisa ia pegar ele. Se ele estivesse fora de órbita, um grande ET, mas alguma coisa. Mas um grande peixe. Imagina Jonas, irmãos, pensando, se você ler o livro de Jonas, capítulo 2 mesmo que nós começamos, ele fala do sofrimento, das algas que enrolavam nele, ele chamou aquele momento de ventre do inferno, ele estava no ventre do inferno, nas profundezas. Primeiro dia, segundo dia, Jonas não conseguiu nem orar. Um dos problemas do pecado é esse, a gente está em pecado, não consegue orar. Fica pior ainda, fica mais difícil. E Jonas não conseguia orar. Sabe quando Jonas conseguiu orar? No terceiro dia. Então, do ventre do inferno clamei ao Senhor. Ele resolveu orar lá dentro do peixe no terceiro dia. E a Bíblia diz que Deus permitiu que o peixe jogasse Jonas na praia. Não era em Nínive. Nínive não tinha praia, aquelas terras não tinha mar na cidade. Mas ele foi lançado para fora do peixe e teve que fazer o quê? Resolver obedecer ao Senhor. Ele passou por uma tempestade terrível, aí ele resolveu ir e anunciar a palavra de Deus à cidade de Nínive. Ele foi contrariado, mas foi. Ele pregou correndo, cambada, quem quiser saber, vem correndo atrás de mim. Tá, mas foi. Ele deu um jeito, mas ele teve que fazer e anunciar a palavra. Meu irmão, pastor, eu não tenho tempo para ir na célula, fazer discipulado, sabe? Eu estou fazendo o meu trabalho, o horário, dá um jeito. Arruma um tempo, arruma um jeito, faz alguma coisa, tá? Mas faça o discipulado, anuncie a palavra de Deus. Pastor, a minha família é uma correria, o povo lá não respeita muito quando eu falo. Dá um jeito, mas fale para a sua família que Jesus está vivo e que eles precisam de Jesus Cristo. Dá um jeito, anuncie a palavra de Deus para todos aqueles que chegarem perto de você. Dá um jeito, pastor, mas tem gente que não dá oportunidade para a gente falar. Você é sábio, inteligente, você tem o Espírito Santo, dá um jeito, mas faça a obra para a qual você foi chamado a fazer, e faça com esmero, faça com excelência. Ai daquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Você está firme na tua célula, ou você vai quando não tem nada para fazer? Ou você tem um compromisso lá com Deus? Esteja firme, assuma o seu compromisso. Deus te chamou e te escolheu, te nomeou e te abençoou. Meu irmão, você é abençoado por Deus. Diga bem forte, eu sou abençoado. Eu sei que ninguém gosta disso, nem eu gosto quando eu estou embaixo, mas aqui em cima eu não ligo muito não. Esse negócio de falar, vira para o seu irmão, fala, é chato, né? Eu quando a pessoa fala, vira para o seu irmão, só faz assim, Mas, vira para o seu irmão e fala, você é abençoado. Amém. Sabe por que eu mandei você falar, irmão, ou pedi para você falar? É porque a gente fala tanta coisa, né? Não precisa levantar a mão, mas quem aqui falou mal de alguém essa semana? Não levanta a mão, vai que a pessoa está do seu lado. Tem gente que fala mal de alguém todo dia, ou fala coisas que desagradam todo dia. Agora pode até levantar a mão se quiser. Quem aqui falou bem de alguém essa semana? Falou bem de alguém para outra pessoa? Que o irmão é uma bênção. Quem falou bem de alguém? Levanta a mão, deixa eu ver.
e bom. Quem falou para a própria pessoa, irmão, você é uma bênção, você é de Deus. Quem falou para a própria pessoa essa semana? Amém. Fale bem das pessoas, nem que for na oração. Fala, Senhor, aquele irmão é bênção, continue protegendo ele, guardando ele, mas não deixe de falar. Então a gente fala às vezes tanta coisa dos outros que não é bom. Então de vez em quando é bom olhar para o irmão e falar, irmão, você é bênção. E você é abençoado porque é uma constatação da palavra de Deus. Ela diz que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você tem um privilégio, você é apanagiado, você está na presença de Deus, coisa que muitas pessoas não estão, não têm ou não tiveram força para estar. Você poderia estar em vários lugares hoje, você poderia estar numa festa, num aniversário, você poderia estar com a sua família, comemorando a vitória do Palmeiras, lenço verde. Você poderia estar em qualquer lugar, primeira vez que eu uso lenço verde. Você poderia estar em qualquer lugar, mas você escolheu estar na casa do Senhor, na presença do Senhor, porque você é privilegiado, você é amado de Deus, você é abençoado, e você escolheu a melhor parte. Agora, leve para as pessoas essa bênção que você tem, irmãos. Não deixe de falar de Jesus. Não seja crente chato não, mas fale, teve oportunidade, fale para a pessoa que sem Jesus não tem vida, e quem tem Jesus tem a vida. Nós temos vida porque temos Jesus, diz a epístola de 1 João no capítulo 5, versículo 11, 12. Você tem Jesus, e que Ele possa encher cada vez mais o seu coração, e que você seja abençoado de forma transbordante, transborde. O que é transbordar? Derramar pelas bordas, sabe? Um copo cheio, aí você continua derramando água, ele começa a transbordar, e o copo, quando começa a transbordar, ele começa a molhar a mesa, a toalha, se ninguém parar, ele começa a molhar o chão, e se deixar ali, ele pode inundar a casa. Que você inunde a sua casa com a bênção de Deus, que você inunde as pessoas perto de você, encharque elas com a água do Espírito, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, e que ela seja contagiosa, que ela chega a todos os lugares, contagia as pessoas também. Não fique satisfeito em apenas ser abençoado, mas busque ser uma bênção na vida de uma pessoa. Tem muita gente que precisa de você. Nínive precisava da palavra de Deus através de Jonas, até que ele foi. E tem muita gente precisando da palavra de Deus, e você é o Jonas dela. Não deixe de anunciar aquilo que você tem visto e ouvido. Amém? Vamos aplaudir o nosso Senhor bem forte. Aplauda e dá um glória a Deus. Aplauda e glorifica o Senhor. Aleluia. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Eu quero que você fale com Deus baixinho, mas fale com o Senhor. Fale sobre a sua família.